Olá, bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do Instituto Vida para Todos do YouTube. E estamos aqui muito felizes hoje, né, irmão Pedro? Como que você tá? Tá aí nos Estados Unidos, né? Preparado para Estamos, mais umas atividades e eventos com os irmãos? sim, vamos continuar mais duas mensagens da palavra profética serão dadas aqui, né? E então nós estamos muito alegres hoje porque nós acabamos de voltar da região 2, né? A região 2 para os irmãos que não sabem, né? Abrange 4 estados do norte do Brasil, começando por Amapá, Pará, né? E agora nós temos Maranhão e Piauí, a gente chama norte, mas também é nordeste, né? Então, estamos muito alegres porque estamos vendo, passamos por ali, vemos que os irmãos estão praticando, o Senhor está abençoando, né? E a palavra de sábado, eu creio que, né, encaixou muito com, né, a realidade. Então, estamos todos muito contentes. Nós estamos com 2 convidados dessa região, né? E vamos pedir para eles falarem um pouco das boas novas, né, que o Senhor tem feito ali. É uma região, no passado, um pouco difícil, né, um pouco árida, né, um pouco difícil de ter um pouco de vida, para crescimento de vida, mas graças a Deus hoje a coisa mudou, a vida está florescendo, as coisas estão acontecendo, a bênção de Abraão chegando até ali, né? Então Amém. aqui eu estou, né, com Marcelo Boaventura, que está em Altamira, né? E o Bruno Marinho, que está em Bacabal, Maranhão. Então, vocês, por favor, se apresentem e já podem falar as palavras iniciais. Bom, eu posso começar então? Vai lá, Eu Sim, sou Marcelo. Marcelo Boaventura, como o irmão Pedro falou, estamos aqui em Altamira. Altamira é no Pará, estamos aqui a cerca de 800 quilômetros da capital Belém, bem a oeste, né, do Pará. Graças ao Senhor, o Senhor tem alcançado essa região aqui também, né, com o falar profético. É, Estamos muito felizes, né, porque de fato o Senhor tem feito grandes coisas, né, no nosso meio. O seu falar tem modificado a nossa forma de agir, o nosso coração, e de fato tem trazido uma nova realidade, né, para a nossa região aqui de Altamira. E graças aí à aproximação, de fato, né, dos irmãos do Fala Profético, essa proximidade, nós entendemos que fez toda a diferença, né? Graças ao Senhor, a nossa experiência inicialmente era uma experiência de 0 jovens e 0 adolescentes. E essa foi uma condição há pouco mais de 2 anos que nos entristecia muito, né? Apesar de sermos irmãos fiéis, irmãos que estavam ali seguindo o Senhor, mas faltava de fato algo, né? Com aquela experiência de estar realmente estéril, né? Isso, esse cenário triste, né, mudou a partir do momento em que nós realmente seguimos a orientação do Senhor por meio do seu Uhum. falar. Bom, Pedro começou a falar: se você não consegue se movimentar, se você não consegue praticar, pede ajuda, né? E foi amém. exatamente o que nós fizemos. Há cerca de Uhum, 2 anos, nós uhum. pedimos ajuda da região aqui do sul do Pará, nós estamos no oeste, aí pedimos ajuda dos irmãos do sul do Pará, que estavam à nossa frente já nessa época, já praticando com mais empenho ali. E aí os irmãos nos mandaram grupos de coportores, e aí a ideia, nosso coração é que nós pudéssemos ser introduzidos, irmão Pedro, nas ferramentas que o Senhor estava Amém. nos dando. Então, estava Uhum. chegando em nós tantos testemunhos, né, maravilhosos do que o Senhor estava fazendo no nosso meio, e nós nos sentíamos excluídos disso, separados Uhum. disso. Se o Uhum. Senhor Sim, não pode, né? Se o Senhor está fazendo grandes coisas, por que não entre nós também, né? sim. E ao seguir a orientação do irmão Pedro, pedindo ajuda, como o irmão vinha nos encorajando,
Inicialmente nós fomos encorajados, né, pela presença dos comportores, e a ideia era introduzir a igreja, né, nas ferramentas, passar a utilizar o grito de guerra, a imersão, com reuniões mais dinâmicas, mais fervorosas, né, com mais alegria, e foi exatamente isso que começou a acontecer, e a condição da igreja começou a mudar, e inicialmente nós já abrimos uma casa de adolescentes, né, inicialmente, como eu falei, zero adolescente praticamente, né, e eram 3 crianças, e o Senhor, pouco a pouco, foi mudando a nossa situação, assim, já resumindo, né, grandes coisas que o Senhor foi fazendo, hoje nós já temos cerca de 15 a 17 crianças e adolescentes, né, já temos já alguns jovens, né, participam, já foram introduzidos, né, e pouco a pouco o Senhor está fortalecendo esse encargo, a igreja está feliz, está alegre, nós Uhum. estamos numa nova realidade, né, e inicialmente, como eu falei, recebemos ajuda e somos muito gratos aos irmãos do sul do Pará que nos apoiaram, que nos socorreram, só que aí a gente estava começando a ficar numa situação assim um tanto confortável, na nossa zona de conforto, os comportores nos ajudando, e de repente o Senhor levantou algumas situações e nos deu o sentimento que nós precisávamos nos emancipar, como o Uhum. João Pedro vem orientando, né? Sim, E essa foi a nossa experiência, né? A igreja então começou a assumir os encargos, né? Então, Uhum. inicialmente começou ali aquele empurrão, né, com o apoio dos comportores, mas posteriormente a igreja toda começou a se envolver e assumir o encargo, e a gente vê alegria nos irmãos, né, na medida que se envolvem. Um serve no transporte, o outro faz a comida, o outro ajuda ali dando suporte no dia, outro, enfim, todos agora estão envolvidos, outros ofertam, outros oram, Uhum. enfim, toda a igreja ela foi envolvida, e nós sentimos assim, puxa, estão provando realmente o frescor e a alegria desse falar profético, agora não porque estamos ouvindo falar, né, mas porque realmente agora essa experiência é nossa, né? Uma experiência que a Uhum. gente pode contar das coisas que o Senhor realmente está fazendo. E aí a gente começa, irmão Pedro, a pegar gosto, né? De cumprir, de praticar o falar profético, né? A gente começa a perceber, primeiro, que dá alegria na gente. E segundo, a gente começa a perceber que uma coisa, assim, milagrosa vai acontecendo, porque Uhum. as coisas vão acontecendo. De repente, as pessoas aparecem na reunião, de repente, Uhum. aparece adolescente, não sei de onde, de Aham. repente, a igreja está feliz, né? E as coisas vão acontecendo, e a gente começa realmente a desfrutar desse serviço que é no descanso, né? Porque na medida que a gente ouve a palavra e pratica a palavra e segue perto da palavra, é essa palavra que vai executando, porque eu não posso dizer que a condição mudou por causa de um método que eu apliquei, ou Uhum. que nós aplicamos Uhum. aqui, mas foi simplesmente por ter um coração de obediência, de passar a Uhum. seguir a palavra profética de perto, e também de deixar que esse falar profético tivesse realmente fizesse um efeito, né, de fato na nossa vida ali, na nossa prática com a igreja, e isso pouco a pouco foi assim mudando realmente a nossa experiência. E assim, Amém. para concluir, né, falando um pouquinho dessa coisa de embarcar no falar profético e de seguir, né, nós começamos a praticar também o encargo de levantar missionários, né, nós temos o CEAP em Castanhal, e nós voltamos de uma reunião em outubro, né, onde uma reunião de serviço, onde nós fomos desafiados ali a estabelecer metas, e aí nós definimos que iríamos ficar responsáveis por enviar 5 candidatos, 5 CEAPistas, né? E isso nos deu um desespero, porque acho que em toda a nossa história nós não conseguimos mandar 5 ao longo da história aqui, né? E mandar para uma única turma 5, né, irmão André? A gente ficou assim apavorado, disse, gente, o que que a gente fez, né? Mas como a gente está aprendendo a servir no descanso e a gente percebeu que é obedecer e deixar a palavra profética executar a obra, então nós ficamos mais calmos. Mas mesmo assim, com aquele comprometimento, nós chegamos já imediatamente no final de outubro e já mandamos imprimir 2.500 panfletos, né?
e começamos a trabalhar e começamos a participar de um parque, de uma feira agropecuária e colocamos stand e fomos para a orla. E começamos a praticar sem a tenda, né? Inicialmente a gente já foi num supermercado ali do bairro, pedimos autorização e já começamos a praticar e a dona do supermercado liberou e já começamos a orar pelas pessoas e a coisa foi fluindo e daqui a pouco veio a tenda, colocamos a tenda na orla da cidade aqui em Altamira e aí de repente agora, irmão Pedro, nós temos aí 42 fichas já preenchidas, né? E agora toda a igreja tem que trabalhar e toda a igreja está envolvida e tem que entrar em contato, tem que cuidar, tem que visitar. E as pessoas estão indo nas reuniões, né? Esses candidatos passaram aí nas reuniões e graças ao Senhor na conferência, né? Nós já levamos dois candidatos, assim, menos de 2 meses, duas jovens apareceram, levamos para a conferência agora em Castanhal, e ontem, graças ao Senhor, uma delas que estava em dúvida, irmão Pedro, bateu o martelo, eu vou para o SEAP. E ela Maravilha. foi muito impactada pela palavra, pela esfera da conferência, ficou encantada, e de repente a mãe dela também já apoiou, porque ela está fazendo curso, né, de agronomia, e a mãe dela, minha filha, pode trancar a universidade, e vá seguir o chamamento do Senhor, e também ficou feliz porque a mãe apoiou. Então, assim, o Senhor está fazendo, irmão Pedro, grandes Amém. coisas por meio do Maravilha. falar profético, por meio da obediência, nós estamos realmente muito felizes com o Senhor, porque saímos daquela condição, né? Nós tínhamos um TCI que só tinha o I, né? Na verdade, não tínhamos o TCI, né? E até brinquei na conferência quando eu dei o testemunho que, na verdade, não era bem um I, era um D, né? De dinossauro, né? Então, e aí o Senhor, por meio do seu falar e por meio da obediência e da simplicidade, né? E o Senhor realmente ganhou o coração de toda a igreja, né? E aí nós estamos realmente muito felizes que o Senhor está mudando a nossa condição, né, de Amém. esterilidade, né, para uma condição realmente de ser fértil no Senhor. Então, muito feliz, irmão Amém. Pedro. Amém. Aproveitando, né, esse testemunho do Marcelo, ele, muitos anos atrás, ele vivia a vida da igreja, mas ele é engenheiro, né, não sei se vocês todos sabem, né, ele é engenheiro e foi contratado para trabalhar naquela hidroelétrica Belo Monte, né, e de certa forma, um engenheiro que trabalha no campo tem que acompanhar onde está a obra, né? E ele acabou se afastando geograficamente de nós, né? E Uhum. morando num lugar meio isolado. Mas graças ao Senhor, né? Depois desses anos todos, o Senhor não deixou esse fogo apagar-se, né? E agora, né? Ele desesperado pediu ajuda e agora, né? Essa alegria de viver a vida da igreja tão maravilhosa está acontecendo ali em Altamira, que coisa Amém. maravilhosa, né? Então, irmãos, não fiquem, né, vamos dizer assim, achando que eu estou insistindo muito nessa questão de emancipação das igrejas, nessa questão de usar o TCI, usar os comportores. Irmãos, olha quanta alegria Olha, nós podemos dar para uma igreja, né, que estava quase que sem esperança, né? uhum. Sem esperança de mudança, sempre aquela velha maneira, não tinha, né, não tinha essa renovação toda. E agora, veja, uma pequena ajuda. Essa igreja em Altamira é outra hoje, né? Totalmente outra, alegria no coração, ritmo, né? Hoje tem um ritmo diferente. Os adolescentes aconteceram de zero de zero adolescentes hoje já tem um bom número de adolescentes. Espero que isso não pare, né? Continue e com Amém. isso também o Senhor vai agregando jovens e os intendentes deixaram de ser dinossauro, né? Começaram de fato a serem intendentes, fazendo parte dessa ferramenta maravilhosa do Senhor, não só, né, para que a Igreja Altamira tenha uma vida igreja realmente em ressurreição, mas também possa reavivar toda a região, né? Então é para isso que serve essa ferramenta TCI. Então peço
para os irmãos olharem com muito carinho essa ferramenta, né? A igreja onde nós vivemos não precisa ficar sempre, né, dessa maneira muito difícil de levar adiante, né? Muito tradicional, convencional. Podemos pedir ajuda, sim, como o Marcelo falou, né? Pede ajuda, vocês vão ver, né, as coisas acontecerem. Claro que para tudo isso, Marcelo enfatizou, precisa ter um coração correto, né, Marcelo? Um É coração verdade. correto, um coração de querer mesmo, né, que o Senhor possa nos usar para que as coisas também aconteçam onde nós estamos, né? Então, Amém. graças ao Senhor, estamos muito contentes, né, com o que aconteceu em Altamira, e eu creio que pode acontecer, o Senhor pode emancipar a sua igreja onde você está, a sua microrregião. Vocês vão ver a alegria dos irmãos e todos envolvidos. O mais importante é isso, né? Todos estão envolvidos nesse trabalho, né? Agora, eu não sei se o Bruno tá no O ar. Irmão Pedro, caiu a energia lá na casa dele, já voltou? Ele já está entrando aí Ah, tá bom. em alguns minutinhos, né? Tá bom. Mas Então, depois deixa eu ele. Deixa eu aproveitar e falar um pouco mais, né, com essa questão do coração, né? Eu falei um pouco, o coração, com o coração correto, se Hum, entende, né? Eu mostrei Mateus 13, né? Mateus 13 para os irmãos ali em Castanhal, que é muito importante que nós temos, o Senhor nos deu dois elementos principais para que a palavra do Senhor trabalhe, para que a palavra sim. faça realmente efeito, surte, faça operação em nós. Deus nos deu do lado de fora, lado externo, Deus nos deu um ouvido, né, dois ouvidos Uhum, e também dois olhos, né, ouvidos e os olhos. E do lado interno, Deus nos deu um uhum, coração, né? sim, E aqui sim. em Mateus 13 fala assim, de sorte que, versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, sabe? Aí é do Uhum, lado de fora, ouvireis com os ouvidos, sim. de nenhum modo entendereis, quer dizer, do lado interno é o coração que deve entender, mas se você não tem ouvidos para Hum, ouvir, porque o coração não está correto, o coração não percebe, na verdade, nem quer perceber. Então, sei. você tem ouvidos, mas não ouve. E você tem olhos, né? Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Quem percebe é o coração. Porque o Uhum, coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e sim. fecharam os olhos. Quer dizer, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, quer dizer, os órgãos externos estão fechados. Por quê? E para não suceder que vejam com Uhum, os olhos, né, e entendam com o coração. Olha só, ver com os olhos e entender com o coração, né? Entendam com o coração, se convertam, não, ouçam, perdão, isso. vejam com os olhos, né? Ouçam com os ouvidos, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Olha a função do coração. O Uhum, coração correto passa a entender, né? sim. E se convertam e sejam por mim curados. Então, Amém. a palavra de Deus só vai fazer efeito se nós tivermos um coração correto, tendo um Sim. coração correto, ouvido quando ouve, né? Ele tem um ouvir diferente. Por isso que Paulo fala em ouvir da fé. Você Uhum, ouve crendo. A fé é da parte do coração, mas esse ouvir e o ouvido e o coração estão sintonizados. Se o coração está puro, ouvido ouve da fé, né? E sim. aí sim essa palavra surte, né, faz efeito. É isso que aconteceu em Altamira, né? Os Uhum, irmãos não tinham ferramenta, não tinham como proceder, mas pediram ajuda, mas eles tinham um coração correto. E tendo um coração correto, ouve a palavra corretamente, a palavra então opera uma vez
tendo ferramenta. Então, graças a Deus que o Senhor, né, está restaurando a Altamira. E agora, Amém. Bruno, vamos conversar um Amém. pouco com o Bruno, né? Bruno passou um tempo aí, ficou sem luz na casa dele, né? Agora voltou. Mas Bruno, para mim, faz parte, né, dos Valentes de Davi, ali em Bacabal, uma cidade muito importante do Maranhão, né? E uma cidade próspera. O Senhor tem mudado muito, né, a vida da igreja ali. Os irmãos têm sido um centro ali para emancipação de várias igrejas da microrregião, e também ali está uma equipe de colportores que ali, né, atuam na região, fazem frentes de obra, né, em vários lugares. Então isso é maravilhoso, né, Bruno? Agora conta um pouco você, se apresenta um pouco, quem é você? Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Me chamo Bruno, né? Moro aqui na cidade de Bacabal, no Maranhão. E assim, né, o nosso testemunho é parecido com o do Marcelo aí também. Nós estamos muito felizes, a igreja está muito feliz, a região aqui do Médio Mearim, né, que é chamada, os irmãos, todas as igrejas estão muito felizes, todas as igrejas estão engajadas nas ferramentas que o Senhor tem nos dado. E os irmãos que não sabem, aqui em Bacabal, a gente tem, como o irmão Pedro falou, a gente tem um acampamento que se chama de Pison, né? O Pison é um centro aqui de obras que a gente tem, a igreja tem, e lá moram vários comportores, né? São 5 casais de comportores, fora os adolescentes, que alguns moram lá em tempo integral. E, assim, a igreja aqui em Bacabal, irmãos, é muito ajudada por essa equipe de comportores que moram aqui no Pison, né? O sítio da igreja. E aí a gente também, como o irmão Pedro falou, né? A igreja que pediu ajuda para os comportores, né? E aí, assim, o Joel sempre fala que a igreja de Bacabal mudou quando todos os grupos familiares começou a pedir ajuda para os comportores. E aí a gente começou a fazer reunião lá, né? Reunião do nosso grupo familiar, lá no Pison. E aí a gente começou a fazer grito de guerra, a gente começou a fazer imersão. E a partir daí, irmãos, eu digo para vocês que realmente a igreja de Bacabal, ela mudou totalmente. Hoje a gente vê todos os grupos familiares funcionando na casa de adolescente, né? A gente dividiu, né? A cada fim de semana é um grupo familiar que vai cuidar da casa de adolescente. E aí a gente vê todos os irmãos envolvidos, né? No final de semana, eu saio para fazer compra no supermercado com minha esposa, e aí tem outra equipe que vai fazer a alimentação, tem outra equipe que vai no serviço de transporte. E aí, assim, eu quero encorajar, né, todos os irmãos realmente a praticar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. O que a gente está percebendo, irmãos, é que realmente a gente vê a alegria no rosto dos irmãos. É impressionante. Eu não tenho como descrever aqui o tamanho da alegria dos irmãos aqui em Macabal. Só vocês presenciando, para vocês olharem a alegria no rosto dos irmãos. Depois que os irmãos começaram a praticar essas ferramentas, né, de sair, ir atrás de missionários, né? Outra ferramenta também que eu costumo dizer para os irmãos que realmente é de Deus, eu só tenho isso a dizer, essa ferramenta também é de Deus. Porque eu até compartilhei lá em Castanhal, agora na conferência, e nós saímos aqui para uma cidade chamada Codó. Ela fica 117 quilômetros aqui de Bacabal. E aí, Codó, irmãos, para quem não sabe também, Codó é uma cidade que lá a religião predominante é o Terecô. Então, assim, é um ambiente muito pesado lá, e a gente foi no carro fazendo imersão, grito de guerra, e chegamos lá, né, em busca de missionários, de pessoas para cooperar com o Senhor na obra.
Daí, irmãos, o Senhor foi muito fiel conosco, né? Assim, o Senhor realmente levantou ali 53 fichas, né? Achamos muitas pessoas com o coração realmente de querer ser missionários. E assim, é impressionante, irmãos, porque quando a gente pergunta, você quer ser um missionário? As pessoas tomam um susto e elas ficam, eu ser missionário? Eu não sou nem evangélico, como é isso? E aí, assim, as pessoas têm várias perguntas para fazer. Então, somente, irmãos, uma ferramenta que vem de Deus para fazer isso. Caramba. Não tem como eu explicar isso para os irmãos, não tem como. Isso realmente funciona É. porque é de Deus. Uau. Você perguntar, você quer ser um missionário, a pessoa que vive num ambiente pesado, numa religião muito forte naquela cidade, e de repente a pessoa se interessar para ir para o SEAP, a pessoa se interessar para saber como é que funciona a questão de ser missionário, é só, irmãos, uma ferramenta que o Senhor deu para a igreja realmente de presente, assim, de mão beijada para nós. Então, Maravilha. assim, eu quero encorajar também aqui a todos os irmãos a saírem, a realmente praticar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, e vocês vão ver realmente que a igreja vai mudar. Amém. O meu grupo familiar, irmãos, realmente mudou. Eu gosto de falar que tem um irmão lá que ele fala pouco, né? E aí, de repente, ele saiu com a igreja aqui em Bacabal, numa praça, para ir atrás de missionários. Na reunião próxima, né, na próxima reunião do nosso grupo familiar, só deu ele não compartilhar, hein? Eu até falei, rapaz, o irmão vai liberar uma mensagem agora. Assim, brinquei com ele, mas por quê? Porque, irmãos, o irmão estava tão alegre com a esposa, tão alegre porque eles saíram para pregar o evangelho, para ir atrás de missionários, que ele expressava realmente a vida do Senhor. O que ele Amém. falava, irmãos, era alegria pura, uma alegria verdadeira. Então, assim, eu louvo o Senhor, né, irmãos, pelo Senhor ter nos dado todas essas ferramentas. Né? A gente fez uma conta aqui, outro dia aqui em Macabal, tem mais de 30 ferramentas que o Senhor nos deu. E, assim, se nós realmente ficarmos engajados, irmãos, e praticar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, o Senhor realmente vai apressar a sua vida. Amém. Assim, Amém. eu fico muito feliz, irmão Pedro, né? Assim, os irmãos têm nos encorajado muito, né? Aqui em Macabal, em toda a região, né? O Marcelo lá no Pará, nós fomos para esse aperfeiçoamento em Castanhal e recentemente chegamos, muito encorajado, né? O irmão Leno lá, o Cleiber, né? O Zé Filho, o Edilano aqui na região, tem nos encorajado muito, né? A praticar realmente essas ferramentas que o Senhor tem nos Amém. dado. Então, Amém. é muita misericórdia do Senhor na nossa vida. Amém. Amém. Muito Amém. bom. Bom, André, meia hora já se passou, né? Sim. Vamos falar um pouco da palavra, que no sábado, ali em Castanhal, eu sinceramente, até uma hora antes da reunião, Uhum. não tinha convicção exata daquilo que o senhor queria falar. Então, eu Uhum. estava ali buscando o Senhor, né, procurando sintonizar, usar minha sensibilidade espiritual para tatear qual é o encargo do Senhor, qual é o encargo do Espírito, e graças ao Senhor, né, pouquinho antes de começar a reunião, ali já tinha um certo sentimento, mas quando eu fiz a imersão refinada num item, né? E ali, Sim. então, confirmou meu sentimento. Então, basicamente é o seguinte, né? Não temos muito tempo para explicar, mas quem não assistiu, vale a pena assistir com bastante atenção Atenção. a primeira mensagem de sábado, porque eu falei para os irmãos, né? Eu fiz de novo um relato, né, de Gênesis 11 até Gênesis 17, 18, em que logo na genealogia de Abraão, quando Abraão, né, já foi citado que a sua esposa seria Sara, era estéril e não tinha Sim. filho. Isso já Sim. deixou declarado
né, isso na genealogia, né, de Abraão, que sua mulher era estéril. E Uhum. depois, né, todo o tempo, o Senhor, né, por causa da sua fé, da sua fidelidade, Deus, então, lhe deu várias promessas, e as promessas que Deus lhe deu foi sempre a terra de Canaã, né, que ele já tinha de Harã, viajado para a Uhum. terra de Harã, onde ele estava vivendo em tendas, e também a terra Deus iria dar para ele e a sua descendência. Mas é Sim. muito, né, vamos dizer assim, se não fosse a Bíblia, eu diria, né, parece até ironia, né? Uhum. Falando para alguém que não tinha filho cuja esposa é estéril, e Deus prometer que daria, né, aquela terra à sua Uhum. descendência, que ele não tinha filho. Portanto, chegou uma hora, né, Abraão não questionou, sabe, o maravilhoso é isso, Abraão não questiona, ele não duvida, mas chega uma hora, ele também começa a perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor não me deu filhos. Não sei se o senhor se lembra, me promete a terra, a minha descendência, mas o senhor não me deu filho. Será que é Eliezer, ou Damasceno, o servo, né, que está na minha casa? Deus falou: não, não é, não. Tem que ser gerado de ti. E logo ele foi: gerado de mim, tá bom. Eu ainda tenho capacidade de gerar. Eu posso não gerar de Sara, mas ainda eu tenho capacidade de gerar. E a Sara, então, tinha um recurso que tinha uma serva. Então, Sara falou: eu vou dar minha serva para você, e você tem ainda capacidade de gerar. E os dois usaram as capacidades humanas e carnais dos dois e geraram Ismael. E depois que gerou Ismael, né, Deus passou a não aparecer mais a Abraão por 13 anos. É bastante tempo, 13 anos Uhum. sem a presença de Deus. E quando Deus apareceu, disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Uhum. anda na minha presença e ser perfeito. E logo fez uma aliança com Abraão, e essa aliança, pasmem, pasmem, sabe, não tem nada de aparente espiritualidade, certo? Essa aliança é um corte na carne do órgão masculino. Quer dizer, parece não ter nada de espiritual nisso, não tem nada de, né, coisa mais nobre, né? E por que aquele sinal, esse corte virou aliança entre Deus e Abraão, né? Uhum. Olha só que coisa estranha, né, para quem não tem revelação. Mas Sim. graças a Deus nós entendemos, irmãos, aquilo é para mostrar: Abraão, você gerou um filho porque você ainda gerou Ismael, porque você ainda tinha capacidade carnal. E eu quero cortar essa capacidade carnal, porque você, mesmo com essa capacidade carnal, você não tem a mínima condição de gerar de Sara. De Sara, Uhum. você não tem condições de gerar, né? Então, Abraão recebeu esse sinal e logo em seguida ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara e promete um filho a Sara. E Sara não acreditou, evidentemente. E depois, no capítulo seguinte, três homens aparecem a Abraão, né? Um era o Senhor, dois eram anjos, e novamente esses três, né, o Senhor mais dois anjos foram até Abraão com duas missões. A primeira missão é para confirmar que Sara, né, em um ano, né, um ano Uhum. depois, dará à luz um filho. E Sara se riu, claro, não acredita, não é crível, né? Aí, Uhum. e depois Deus falou: não, não ri não, porque ano que vem você vai ter um filho, sabe? Então, eu pergunto por irmão, parece uma história de novela, de que tem filho, não tem filho, é estéril, não pode ter filho, e Deus promete ter um filho, uma coisa impossível, tal, tal. Parece uma história de novela, mas eu disse para os irmãos: irmão, não podemos ler isso como história. Hum. Isso tudo tem um significado mais profundo. Viu, Sim. André? É uma grande revelação. Eu não ouvi ninguém falar claramente dessa forma. Uhum. Então, Uhum. aí o Espírito me deu uma luz, né? Essa esterilidade de Sara,
é um Uhum. grande sinal da esterilidade do homem, Sim, esterilidade sim, do ser humano, né? sim. Nós temos que lembrar que no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus criou Adão, né, Deus disse: não é bom o homem estar só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Então, aí, quando em Gênesis 1, versículo 27, ali fala que homem e mulher os criou, e no versículo 28, ele fala, né? Depois que criou, ele os abençoou. Sim, sim. Abençoou com o quê? Vou ler de novo aqui, ó. E Deus os abençoou, homem e mulher. Versículo Uhum. 27, né? Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai Sim, sobre as aves do céu, etc, etc, etc. Então, homem foi criado, certo? sim. Para dominar a terra, sujeitar a terra, mas antes disso precisa se multiplicar. Uhum. Para se multiplicar, precisa de fecundidade, precisa de Amém. fertilidade. Não pode ser estéril, não pode ser estéril. Tem que produzir. Aí Amém. essa varoa que Deus deu para Adão, essa varoa representa a humanidade. Representa Uhum. o homem em Cristo, porque Sim, esse Adão representava Cristo e a igreja saiu de Cristo através da sua morte, né, na cruz. Do seu lado fluiu, né, quando um soldado lhe abriu lados, fluiu sangue e água. Sangue é para o perdão dos pecados e a água é para realmente gerar, né, gerar a vida para ter uma esposa não mais estéril, uma esposa que gera filhos. Isso Amém. quer dizer sim. o quê? Quer dizer que em capítulo 3 de Gênesis, quando o homem caiu, né, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, a morte entrou, o pecado entrou Uhum. e a morte entrou na humanidade e todos os homens pecaram, isso é, o homem se tornou estéril para Deus. Uhum. O Uhum. homem não é mais capaz de gerar vida, não é mais capaz de gerar Sim. vida. E essa esterilidade durou até a vinda de Cristo. Nossa. Então, são 4.000 anos de esterilidade. Então, Sara aqui está representando esse homem que foi criado para se multiplicar, para ser fecundo, né? Mas esse homem ficou estéril durante 4.000 anos, até que Cristo Uhum. veio e na sua, né, morte e ressurreição gerou a igreja. E a igreja finalmente começou a produzir filhos naqueles Uhum. primeiros anos da vida da igreja em Jerusalém, principalmente aqueles 6 primeiros anos antes da morte de Estevão. Ali era uma coisa maravilhosa. É isso que, graças a Deus, hoje, a vida da igreja, depois de 2.000 anos, está voltando a acontecer aquela situação de fecundidade, né? É por isso que o Marcelo falou que os irmãos de Altamira estão alegres, e o Bruno também confirma que os irmãos da região de Bacabal estão extremamente felizes. Por quê? Porque a alegria voltou. A alegria voltou por quê? Porque a fecundidade voltou, né? O Sim. homem passou a gerar filhos. E a alegria, quando nasce filhos em casa, a alegria de uma casa é diferente, certo? Então, graças ao Senhor, né, hoje o Senhor, né, voltou a gerar filhos. Por isso, irmãos, Uhum. sem falar em 2.000 anos da história da igreja, somente aquele início foi tão maravilhoso, mas logo, logo Satanás já começou né, de novo, né, apagar, a trazer esterilidade para a sua igreja. Então, graças a Uhum. Deus, estamos no final dos tempos, na era, né,
dos trabalhadores da última hora. Nós somos trabalhadores da última hora e nós hoje temos que nos multiplicar. Por isso, irmãos, Sim. vamos usar as ferramentas, vamos usar TCI, a exemplo do Marcelo, chama ajuda, né? Não tem um adolescente, mas você pode pedir ajuda, você pode ter adolescente sim, né? Você pode ter TCI na sua casa, na sua igreja, na sua região, né? Vamos voltar a ser, né, fecundo de novo, vamos voltar a produzir filhos para Deus, gerar vida para Deus, pregar evangelho nas ruas, né? Evangelho do reino, né? Isso gerar mais vida para o Senhor. É isso que, graças a Deus, hoje está acontecendo de novo. Estamos todos muito alegres. Se vocês Amém. me permitem prolongar um pouquinho antes de vocês comentarem, eu quero ler de novo para vocês Gálatas capítulo 4, pode ser? Um Sim. pouquinho a mais. Versículo 27, ali, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não Uhum. dás à luz. Por 4.000 anos o homem não dá mais à luz a vida, porque o pecado entrou nele, ele se tornou estéril, né? Exulta e clama, agora você vai dar filho, né? Depois da vinda Uhum. de Cristo. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, né? Do que os da que tem marido. Quer dizer, naquele tempo, Agar se foi tomada por mulher por Abraão. Quer dizer, Abraão, né, fez de Agar a mulher, ele era marido daquela mulher, e, de certa forma, a Sara foi abandonada, né? Tanto é que, não sei se vocês perceberam, que a Agar passou a desprezar sua senhora. Por que Uhum. desprezar? Porque como Sara não podia ter filho, então praticamente não vivia mais maritalmente com Abraão, entendeu? Ela se tornou abandonada. E esse versículo, onde está? Esse versículo está em Isaías, né? Uhum. 54. Dá uma olhada em Isaías 54. Amém. Amém. Tá? Eu vou ler isso aqui para vocês terem um pouco mais de elemento para vocês compartilharem. Olha, Isaías 54 fala a mesma coisa. Canta alegremente, ó Uhum. estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores e parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quer dizer, no Uhum. fim, Sara, que não podia ter filho, e agora tem tantos filhos que não é só filhos de Israel. Agora, Sim. ela se tornou a mãe de muitas nações, muitas Sim. nações de reis sairão dela. Isso foi a promessa do Senhor, sabe? Aí, só que, olha o versículo 2. Nós lemos sempre o versículo 2, mas está ligado ao versículo 1. Como é o Uhum. versículo 2? Alarga o espaço da tua tenda, Uhum. estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, né, e firma bem as tuas estacas. Irmãos, está na hora da igreja crescer, está na hora Uhum. da igreja se multiplicar. Irmão, vamos Uhum. alargar nossas tendas, Uhum. vamos, né, vamos estender o todo da nossa habitação, né? Não vamos impedir isso. Sabe como impedir? É não pedir ajuda. Sabe como impedir? É não usar a ferramenta, não usar TCI. Nós temos tudo à nossa mão, né? Para crescer. Irmãos, vamos crescer. O Senhor precisa dessa multiplicação antes da sua volta. Precisa completar o número de 144.000 vencedores que estarão no Monte Sião com o Senhor, né? Porque transbordarás, olha só a promessa do Senhor, né? Amém. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade Uhum. possuirá as nações. Não é só a Uhum. nação de Israel. Aqui está falando de posteridade de Cristo, né? Uhum. Possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, né? Uhum. Acho que Altamira é uma das cidades É. assoladas.
e agora É. está sendo povoada, sabe? Nós Amém. temos que nos alegrar, vamos entrar, né, com o TCI, com os comportores, né? Nossos adolescentes estão fazendo excelente trabalho, Deus deu essa energia toda para eles, que os nossos adolescentes continuem, né, com essa energia para fazer Vem Ver, trazer mais adolescentes, eles podem trazer a família toda, trazer Amém. também os jovens, eu até falei, usar os adolescentes para trazer ceapistas, né? Então, o Senhor, vamos alargar, vamos nos multiplicar, mais ceapistas na rua pregando o evangelho do reino, mais irmãos das igrejas, irmãos e irmãs, vamos fazer TCI, né? Vamos ampliar, né? Vamos, como é que é? Vamos alargar o espaço na nossa tenda, estender o todo da nossa habitação. Não vamos impedir esse crescimento. Vamos alongar, né, as cordas da tenda, vamos firmar bem as estacas. Para quê? Porque nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. A posteridade, né, da igreja, a posteridade de Cristo, possuirá as nações e fará Uhum. que se povoem as cidades desoladas. Vamos emancipar igrejas, queridos irmãos. Agora Amém. quero ouvir vocês, viu? Amém. Agora com vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu queria só compartilhar assim, com os irmãos que eu fui grandemente ajudado e muito iluminado por essa palavra. Eu fiquei realmente muito feliz assim de estar nessa conferência, né? E poder receber essa palavra do Senhor. Realmente acho que foi uma grande luz, irmão Pedro, que veio realmente da parte do Senhor para nós, né? Mostrando essa condição, né, que Sara ela se encontrava. De fato ela tipifica e representa toda essa condição da humanidade, né? E também fiquei muito chocado com essa situação, né, de eles tentarem usar ainda os recursos que tinham, né? Ali Sara ela tinha ainda H, e o próprio Abraão também tinha um recurso ali, ainda poderia ter um filho, ainda estava numa idade de poder ter filho, e eles usaram os recursos que eles tinham, e de fato ali foram seguidos ali 13 anos, né? Uhum. Onde eles perderam ali a presença do Senhor, né? E depois eu fui muito iluminado porque isso tem muito a ver com a minha experiência pessoal também. No passado, irmão Pedro, nós não dávamos tanto valor ali ao falar profético, né? Nós não tínhamos essa luz ali passado, né? E, a região 2 ela foi muito impactada por isso e nós sofremos bastante no passado, distantes, né, ali do falar do apóstolo, né? De fato, houve até um testemunho do irmão Pedro, de que logo que se aproximou da região 2, a primeira providência foi justamente nos aproximar, né, do falar profético, nos aproximar do apóstolo, e ali nós começamos a ter um processo de cura, né, Sim. graças ao Senhor. Então, assim, no passado, eu lembro bem, irmão Pedro, que eu pensava ali, né, que era poderia fazer a obra do Senhor com base em métodos. Uhum. É coisa que Uhum. eu me envergonho e me entristeço, né? O oposto que eu estou experimentando hoje de alegria, né, é o que era experiência no passado de aplicar métodos, metodologias, recursos humanos, né? Os recursos que a gente tinha, inteligência e recurso financeiro e recursos, né, de toda forma, e a gente pensava que fazer a obra do Senhor era isso, e a gente não dava a importância adequada à palavra profética, ao falar profético, né? E isso, a consequência dessa nossa obra por recursos, né, que a gente aplica, foi apenas cansaço, né? Nós nos Uhum. cansávamos, Uhum. nós nos decepcionávamos com as coisas, a gente fazia e parecia que estava dando certo, parecia que a gente estava tendo algum sucesso, e de repente a gente voltava a estacar zero, né? Uhum. Então era muito labor, muito cansaço e de fato não gerava vida, né? E o totalmente oposto da experiência que nós estamos vivendo hoje por meio da palavra profética, de obediência ao falar profético, né? Então, de uma condição de estéril, né, de Uhum. canseira, de morte, de Uhum. sensação de incapacidade, de que tudo que eu faço, todo método que eu aplico não dá certo,
hoje, por meio da simplicidade de seguir o falar profético, né, de praticar as ferramentas que o Senhor tem dado para nós, você vê, de repente, a gente tem a experiência, né, de o Senhor realmente fazer grandes coisas, aqueles milagres todos. Amém. E finalmente agora essa também é a nossa experiência em Altamira, né, de realmente também relatar os milagres que o Senhor pode fazer, está fazendo, né? Então, de fato, só o Senhor, né, pode fazer isso por meio dessa obediência que nós Amém. agora estamos vendo Deus realmente executando as suas obras, né, por meio do seu falar. E graças ao Senhor, né, que a nossa condição tem mudado, né? E eu só rapidamente compartilhar que dentro desse contexto de alegria, de seguir o falar profético, né, e a igreja toda está envolvida nesse falar profético. Tem uma irmã que outro dia me chegou, irmão, que bom, as nossas reuniões mudaram, agora ficaram boas. É porque antigamente, irmão Pedro, nós éramos aqueles que, o falador de palavra, né, a gente gastava ali 1 hora e meia falando da palavra, e os irmãos ficavam cansados, né? Hoje a gente coloca a imersão refinada no centro da reunião, os irmãos estão funcionando, estão alegres, né? A gente, o máximo que fala é rápido, assim, uma complementação, um reforço, e deixa a reunião na mão dos irmãos, e deixa a palavra Amém. profética no Amém. centro, né? Ali com Amém. a simplicidade. E aí, nesse contexto todo, o Senhor levantou entre nós, né? A emancipação também se deu assim, né? De repente levantou o sentimento nesse ambiente, um irmão que serve conosco, o irmão Crenilson, se posicionou para ser um comportor. É um grande milagre do Senhor, e Amém. de repente Amém. Amém. deixou o emprego dele, né? E o Uhum. irmão tinha uma profissão muito nobre de armador, né, na construção civil. Ele inclusive participou da construção de Belo Monte, né? Um grande profissional, um armador, né, que trabalha com ferragens e com estruturas complexas. E de repente, bom, você comportou, aí nós nos alegramos tanto, tanto, e nós apoiamos de todas as formas o irmão. A Amém. igreja foi renovada com essa consagração dele, mandamos para o PAC, a igreja ficou feliz, ele voltou, e a gente, de repente, o Senhor, na bênção dos irmãos, falamos com o irmão Lena, com o irmão Zé Filho, de repente apareceram mais 3 comportores. E agora nós temos uma casa de comportor com uma equipe fixa aqui para a micro-região de Altamira, e a gente viu assim que Deus fez. Como que a gente poderia imaginar que de repente teríamos uma casa de comportor com irmãos fixos, irmãos com resultados muito bons, só sempre abençoando e batendo Amém. meta, e irmãos Amém. alegres, né? Então, de repente, essa sensação mesmo, né? Não é mais um método, graças ao Senhor, não é mais um Amém. recurso, Amém. né? Mas é que simplesmente, né? A Sara tentando aplicar um recurso próprio, carnal, mas graças ao Senhor realmente deixando o fluir da vida, né? Por Amém. meio do falar profético. Aleluia. Amém. Bem, eu realmente, essa questão da esterilidade, eu fiquei bastante impressionado na conferência em Castanhal, porque, para mim, irmão, foi, acho que acredito que a maior revelação do livro de Gênesis está nessa questão da esterilidade, né, de frutificar, porque o Senhor deu uma ordem para o homem, né? Como o irmão Pedro leu aí esse versículo aí de Gênesis, capítulo 1, o Senhor deu uma ordem. Primeiro o Senhor abençoou o homem e depois deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então é uma ordem do Senhor. Mas o inimigo, irmãos, nós sabemos que ele veio por trás, né? E o que foi que ele fez? Ele injetou ali o veneno da esterilidade dentro da humanidade. Sim. O homem agora não pode mais produzir, irmãos. Por quê? Porque o veneno da morte entrou no homem. Sim. Ó, se o Senhor está mandando frutificar, o inimigo está fazendo o quê? É matar. Uhum. O inimigo faz o oposto, né? Ele mata. Não tem como você produzir. Então, assim, por isso que, né, nessa conferência realmente eu voltei compartilhando isso dentro do carro com minha família, porque para mim, foi uma das revelações, assim, que o Senhor deu para nós, irmãos, para a Amém. igreja, uma das maiores revelações do livro de Gênesis, que nós precisamos agora frutificar, se Amém. alegrar, né? Alegrai-vos. Alegrai-vos, Sim. por quê? Porque Amém. em Cristo, irmão, nós podemos frutificar. Sim. Olha só, o irmão Pedro falou, né? 4.000 anos a humanidade passou
sem poder produzir nada, sem frutificar. Somente quando Cristo veio, né, morreu e ressuscitou, gerou a igreja, irmãos, agora sim. Agora, no novo homem, nós podemos frutificar. Amém. É por isso Sim. que os irmãos, como o irmão Pedro falou, todos os irmãos estão alegres, porque nós podemos frutificar. Nós Amém. podemos agora gerar frutos para o Senhor. Uhum. Amém. Quando a Amém. gente sai, prega o evangelho, vai atrás de missionário, até as pessoas ficam alegres. Uhum. Por quê? Porque a igreja agora vai frutificar, nós podemos frutificar. Amém. 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 E uma Amém. coisa que Amém. eu quero só ler esse versículo para os irmãos aqui em Mateus, capítulo 13, o versículo 19 fala assim, ó, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Sim. Então, irmãos, essa palavra que nós temos ouvido, a gente Amém. precisa compreender. Amém. E o que é o compreender? É Sim. praticar. Amém. Amém. É Amém. praticar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Porque senão, irmãos, o inimigo ele vem e vai arrebatar essa palavra do nosso coração. O nosso É coração verdade. vai ficar infrutífero. Né? E o Amém. Senhor, ele não Amém. quer isso. Né? O Senhor quer que nós frutifiquemos. Então, Amém. realmente, para mim, irmãos, essa revelação assim, do livro de Gênesis foi uma das maiores que o Senhor tem nos dado para nós. Amém. Assim, Amém. presente. Aleluia. Louvado seja o Amém. Senhor. Amém. Bom, agora restou pouco tempo. Eu vou falar rapidamente sobre a mensagem 30, a questão de Ló, né? Sim. Toda a história de Ló, para mim, viu, André? Porque você agora tem prioridade, você vai ser o primeiro a comentar, tá? Então a história de Ló, para mim, eu acho que não foi bem aproveitada como exemplo. Eu acho que nós precisamos aproveitar melhor essa vida, essa história de Ló, né? Então, Certo. Ló, ele, em lugar de permanecer do lado de Abraão, permanecer do lado de quem Deus estava abençoando Uhum. e onde estava, né, a palavra de Deus, porque Deus falava com Abraão em toda a geração, né, do tempo de Abraão. Olha só Abraão conversava com Deus, só Abraão Uhum. andava com Deus, tinha Uhum. comunhão com Deus. E eu estar do lado de alguém que está em comunhão com Deus é um grande privilégio, né? É uma Sim, grande sim. bênção. E eu trocar essa bênção para tomar um caminho próprio, irmãos, isso é terrivelmente inércio, terrivelmente, desculpe usar, idiota, né? Isso Sim, sim. é terrível. Então, só que tem uma coisa que o homem natural tem, né? Todo homem natural, ele quer se sair bem na vida, ele tem o Sim. seu projeto pessoal, ele quer, né, ser alguém que se enriqueceu, alguém que tenha muitos bens e ainda mais, ele tenha poder, ele tenha Uhum. posição social, ele tem um status, né? Onde todos respeitam, todos, né, olham com honra, etc, etc. Quer dizer, isso é uma coisa inerente ao homem natural. E Ló, em vez de, como leu agora Bruno, né, em vez de entender, né, o coração de Deus, e ele não entendia, tinha coração endurecido e acabou, né, tendo que se afastar da presença de Abraão e escolher um caminho de uma vida fácil. Então, eu sempre falo para os nossos adolescentes, quando chegam o momento de 17 anos, é um momento crucial, né? É nesse momento que você começa a se vislumbrar das coisas Uhum. possíveis dessa vida, né? Você vê Sim. o poder do dinheiro, você vê o poder, né, de tantas outras coisas, de fama, ainda mais hoje nessa geração de adolescentes, né, todos eles querem ser influencers, né, os Uhum. influenciadores que de um dia para o outro ganham milhões e milhões, quer dizer, todos eles sonham a isso, quer dizer, então é um momento perigoso, sabe? Uma coisa mais segura que nós temos na mão
é estar do lado de quem está trazendo a bênção para nós, né? Estar Sim. do lado do falar de Deus. Não saia de Abraão, fique do lado de Uhum. Abraão, né? Mas infelizmente Ló se afastou e foi armando as suas tendas, né? Ele preferiu aquela planície do Jordão, Campina de Jordão, aquela coisa maravilhosa, certo? Onde ele alimenta o seu gado, o seu rebanho, né? Só que pouco a pouco ele foi se mudando até morar dentro de Sodoma, e Deus já avisou logo no começo que Sodoma era um lugar de homens maus e Sim. era uma cidade extremamente pecaminosa. Então, Sim. quando apareceram aqueles três homens, o Senhor mais dois anjos, os dois anjos, o Senhor anunciou a Abraão, né, que iria destruir Sodoma e Gomorra, porque os seus pecados já chegaram a um nível intolerável, né? Então, Sim. os dois anjos desceram até Ló para tirar, com a missão de tirar Ló, né? Tudo isso por causa de Abraão, né? Uhum. E então eles foram tirar Ló e logo que chegaram ali, sabe, uma coisa interessante que a gente não percebia antes. Ló estava sentado à porta da cidade. Quem Uhum. se assenta à porta da cidade, né, são os anciãos da cidade, são os magistrados da cidade, são os que podem julgar os casos, sabe? É que Uhum. ficam sentados na cidade. E Ló já conseguiu uma ascensão social, uma ascensão política, né? E ele já tinha respeito, ele já podia ser juiz das causas, sabe? Isso é uma coisa impressionante, quer dizer, Jó não, perdão, o Ló, né? Ló, Ló, Ló. além de ter se enriquecido graças a Abraão, e ele chegou naquela cidade, claro, como homem rico, mas ele foi conquistando também, né? A subir no status social, status também, né, político, né? Ele começou a ser alguém importante e sua mulher também se acostumou àquela vida de conforto, uma vida de primeira dama, uma vida né, muito respeitada, né? E as pessoas, mesmo convivendo com tantos pecados, mas gosta daquela vida, gosta de ser respeitado. Qual ego que não gosta de ser, né, respeitado, honrado, né, tal. Então, infelizmente, eles viviam essa vida. Então, e no fim, sabe, a mulher, deixa eu antecipar um pouco, a mulher de Ló, né, se olhou para trás, quer dizer, não queria deixar aquela vida e se Uhum. tornou uma estátua de sal. Quer dizer, o sal se tornou insípido. Ela, né, gostando tanto daquelas coisas do mundo e acabou ficando sem sabor, não, não deixou de fazer, vamos usar a palavra de hoje, deixou de acompanhar a palavra profética, deixou de fazer imersão, deixou de fazer, né, grito de guerra, deixou de reunir, deixou de usar as ferramentas, deixou de pregar evangelho, quer dizer, ficou sem sal, sem sabor, né? Então, sem Sim. sabor não faz nenhum sentido, é para ser jogado fora, né? Então, sabe, então, infelizmente, eu também quero fazer um alerta, né? E eu acho que ela influenciou também muito Ló. Então, Uhum. Uhum. queridas irmãs, sabe, não façam isso. Vocês têm que ajudar seus maridos a chegarem perto da palavra, perto de Abraão, né? Perto da bênção do Senhor. Não seja aquela que segura o marido, porque ela não, né? Ela queria ainda ficar lá, né, sabe? Então, e o próprio Ló também demorou para sair, sabe? Então, até que os dois anjos tiveram que arrastar todos, né? Uhum. Ló, a mulher e as duas filhas para irem lá, né? E os dois anjos falaram para ir para a montanha, mas eles falaram, não vai dar tempo não, quer dizer, em vez de acatar a Hum. palavra dos anjos, sempre tem uma opinião diferente, porque já não se acostumava a obedecer a palavra, entendeu? Então, tudo isso são sintomas. Aí foi para uma cidade pequena chamada Zoar,
E Uhum. depois da destruição Sodoma e Gomorra, a destruição foi horrível, sabe? Mudou totalmente o cenário da região, porque era pedra e enxofre, fogo e enxofre. E enxofre faz a terra ficar estéril, não produz mais planta, não produz mais vegetais, né? Então, e os povoados que ainda restaram, ou a gente dos povoados, ficou com raiva de Ló, achando que Uhum. Ló foi o culpado, né, dessa destruição horrível, porque todos viviam em função, né, de Sodoma e Gomorra. Então, Ló teve até de sair de Zoar e foi parar numa caverna e aconteceu, né, a relação incestuosa e Uhum. gerando dois filhos que são, né, pais de dois povos, dos Amonitas e dos Moabitas. E tudo isso, sabe, para mostrar, sabe, não, quando você se afasta de Abraão, Sim. afasta da palavra de Deus, não se afasta de uma vez. Você se afasta pouco a pouco. O distanciamento ocorre pouco a pouco, sabe? Então, tomem cuidado, queridos irmãos. Não caiam nessa, sabe? O final da sua vida será uma ruína. Mas Deus quis preservar ainda a descendência, né, de Ló, tudo por causa da Ruth. Ruth, Uhum. muito tempo depois, resgatou essa falha, grande falha de Ló. Ela agiu exatamente ao contrário, né? Ela É. disse para Noemi, Noemi, não me instas para que te deixes, né? Onde Uhum. quer que você for, eu vou atrás. Onde você repousar, eu vou repousar. Né? Onde Sim. você for, vou atrás. Não me mande embora, não. Eu quero me agarrar a você. O teu povo é meu povo. Ela Uhum. era moabita, a moabita, né? Disse para Noemi, Noemi era de Israel, né? O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus, sabe? Sim. Então, eu acho que a intercessão que Abraão fez a Ló é justamente por causa da Ruth, porque Uhum. por causa dessa lealdade e fidelidade de Ruth, né, não só resgatou essa desonra, né, a honra de Ló, né, e agora ainda se tornou avó, né, casando-se com Boaz, que seria pai de Jessé, e, e avô, né? Ela seria Uhum. avó de Davi, rei Davi. Uhum. E o Senhor Jesus veio do rei, da descendência do rei Davi. Portanto, Amém. queridos irmãos, com essa história, eu quero dizer a vocês, vamos ouvir bem como advertência. Sim. Nunca vamos nos afastar Uhum. de Abraão, da Amém. bênção, né, do falar profético, né, da presença de Deus. E a maior segurança para você, adolescente que está com 17 anos de idade, com tudo pela frente, um futuro incerto, você está inseguro, a maior segurança é estar perto da presença do Senhor, andar Amém. perto, né, de Abraão, andar perto Amém. do falar de Deus. Isso nunca vai dar errado, né? Todas as outras coisas podem dar errado, mas você está na presença de Deus, perto de Abraão, o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te proteger e o Senhor vai te abençoar. Tudo que você fizer, o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos, né? Ouçam essa palavra de advertência. Agora é com você, André, fale um pouquinho. Bom, irmão Pedro, eu estava olhando a história de Ló. Eu acho que ele teve várias chances. A primeira chance foi ao se separar de Abraão pela primeira vez, escolhendo, né, a campina ao invés né, e se separando. Poderia ter, nesse momento, entendido que a bênção que Deus dava era para o tio dele, né? Ele teria essa oportunidade. Depois, na sequência, teve aquela batalha dos 4 reis contra 5 e levou Ló cativo. E Abraão foi lá e resgatou Ló com os 318. Já poderia ter voltado, certo? Voltado para isso, mas como o Pedro falou, acho que ele ainda tinha aquela ambição de conquistar alguma coisa, de ser alguma coisa. E foi armando suas tendas em Sodoma, para Sodoma, onde aparentemente, né, irmão Pedro, ele conseguiu o que ele queria. Estava lá na entrada da cidade, né, aqueles juízes, até quando os homens atacam ele, pergunta que se ele quer ser juiz de tudo,
quer dizer que ele deveria provavelmente dar sua opinião, né? E, e essa entrada da cidade também tem, acho que tem aquele exemplo de Absalão, né, irmão Pedro, quando ele tomou o reino de Davi, ele ficava ali na entrada da cidade, né? A, atendendo as pessoas, e tal. Bom, voltando ao assunto. E de novo, quando os anjos chegaram e para livrá-lo, era outra chance. Talvez se eles fossem para a montanha, depois ele poderia voltar para Abraão, né? Ele já não tinha mais nada, mas ele insistiu em não voltar para essa palavra, né? Ele não tinha essa sensibilidade do que Deus estava fazendo. E eu acho que o meu Pedro está falando isso para a gente, né? Essa história é muito importante. A gente não pode não tomar isso como sério, como se fosse só uma história de alguém que se separou de Abraão. É a nossa vida permanecer perto do falar de Deus, perto daquilo que é a presença de Deus, né? Amém. E, irmão Pedro, que final, né? Ele cometeu incesto com essas duas filhas, gerar uma geração que foi amaldiçoada, que, né? Eles falam que o irmão Pedro mostrou que até 10ª geração não poderia entrar na casa do Senhor, mas depois de ter falado assim, eternamente, ou seja, não tinha. E agora o irmão Pedro ainda falando o exemplo contrário da Ruth. Não vou sair. Não me peça para sair de perto de você. Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Só a morte que me separa de você. Né? Então, olha a diferença disso. Né? Eu acho que essa é uma atitude nossa, né, irmãos, que a gente tem que estar. Não é só uma história, é realmente aproveitar esse momento. Amém. Palavras, Eu, eu, palavras eu, finais suas, vamos lá. eu só queria compartilhar realmente esse ponto aí que o irmão Pedro falou sobre Ló, né, e Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 10, quando fala assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. E eu lembrei essa a mesma passagem, mais ou menos, que quando o homem caiu, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E aí eu fui desfrutar desses versículos, né, quando o irmão Pedro estava compartilhando essa mensagem, eu disse, Senhor, realmente, quando, irmãos, nós nos separamos de Abraão, da bênção, nós só conseguimos ver a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente só consegue ver as coisas boas, a gente não consegue olhar a árvore da vida. Ló, ele se separou de Abraão, ele não conseguiu ver a árvore da vida. Ele perdeu a presença de Abraão, ele perdeu a bênção. Então, ele viu ali que era bom, só o que era bom. Ele não viu a vida. Então, realmente é uma advertência para nós, né? Como o irmão Pedro está nos alertando, é uma advertência, irmão. Não vamos nos apartar da bênção de Abraão. Vamos continuar seguindo com quem está de perto, acompanhando a agenda positiva, acompanhando o falar profético. É Amém. isso, irmãos, que não vai nos levar para a vida. Porque Amém. senão eu vou ficar só olhando a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, irmãos, o destino a gente já sabe. É cair em Amém. Sodoma e Gomorra. Então, que o Amém. Senhor realmente nos livre de cair em Sodoma, irmãos. Realmente vamos cair dentro do reino dos céus. Vamos cair dentro do Amém. reino de Deus. É para lá que o Amém. Senhor quer nos levar. Né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Louvado seja o Senhor, irmão. Que só realmente fiquei bastante impressionado com essa mensagem também. E fiquei muito tocado quando o irmão Pedro fala nessa mensagem 30 que eram homens com corações diferentes, né? Um estava aplicado ali a angariar riquezas, status social, e Abraão ele estava ali aplicado à palavra, à direção que vem de Deus, né? Isso aí me impressionou bastante, né? Porque isso também é uma realidade tanto para os jovens quanto para nós, os adultos também, de onde é que está o nosso coração, né? E eu fiquei assim bastante encorajado a aplicar realmente meu coração no falar profético, seguindo o falar profético, estar perto sempre de Abraão. Realmente é um final, aquele que tem um Uhum. coração aplicado a riquezas e a status sociais, é um final lastimável, né? É triste, vergonhoso, inclusive, né? E também o irmão Pedro mostrou que depois isso gerou rancor, isso gerou mágoa, Sim, né? sim. E realmente eu não quero isso para mim, irmão Pedro. Eu desejo realmente seguir o falar profético e ter essa alegria que a gente está compartilhando, né? Que foi muito assim forte nessa live,
essa questão de estar alegre no Senhor, debaixo Amém. da bênção do Senhor, desse falar profético. Aleluia. Amém. André, você tem algum anúncio, né, André? Temos, irmão Pedro. Olha, estamos aí ah, em processo de inscrições da Conferência Tropas e Capitães em janeiro. Então, irmãos e irmãs que estamos ouvindo, vamos fazer nossas inscrições. Tivemos uma pequena extensão do prazo até divulgada aí em todas as nossas redes, nossos grupos. Então, durante esse final de semana, vamos fazer um trabalho de levar o máximo número de pessoas possíveis. É uma conferência de tropas e capitães, mas os intendentes são parte integrante do que está acontecendo hoje, então não perca a chance de fazer essa inscrição, tá bom, irmãos? Vamos promover isso muito mais entre nós. E o outro anúncio, né, irmão Pedro, essa live de agora é a última live do ano de 2025, né? Vamos ter algumas mensagens ainda que virão, mas essa live aqui, e dia 8 de janeiro, essa live volta a ser ao vivo. Acho que esses são os avisos de hoje. Isso não quer dizer que nós vamos tirar férias, tá? Não. Quinta-feira não Verdade. haverá live, mas nós vamos continuar a palavra profética, tá? Domingo ainda vamos continuar, tá bom? Não vamos nos relaxar, nós temos tanta coisa para fazer, levantar Amém. seapistas, Sim. né? Nós temos que continuar fazendo TCI, fazendo as igrejas serem férteis, igrejas produzirem, né, vida, frutos para o Senhor. E não, sabe, os irmãos líderes de cada região, não vamos relaxar, vamos, em termos de número de inscritos para né, a conferência de tropas e capitães, porque chega no final do ano, todo mundo começa já, não, vamos deixar para o ano que vem, não use, né, vamos aproveitar essa extensão, né, de inscrição para nós realmente fazermos um número de inscritos chegar a um número bom, né? Seria um número normal. Não vamos deixar para a última hora, não, além de pagar mais caro. E também, né, nós, por causa de acessibilidade a todos para as refeições, nós baixamos drasticamente, né, o custo das refeições para que todos comprem pacotes, né, de refeição. Você não vai encontrar, né, preço mais econômico do que isso, não. Justamente fizemos para que todos possam, né, participar das conferências e alimentar-se bem, tá bom? Então, é isso, né, André? Vamos pedir para quem para fazer a oração final. Olha, tá todo mundo longe, então, né, meu critério geralmente é quem está mais longe. Então, mas eu gostei da história de Altamira. Altamira que está fértil, né, saiu de 0 para 17, né, de jovens, adolescentes, aí está emancipando a região, gostei. Então, Marcelo, faz uma oração pela audiência, por favor, e também pela estada do irmão Pedro aí nos Estados Unidos e as comunhões que ele vai ter. Amém. Senhor Jesus, Senhor, Amém. nós te louvamos, Senhor, por essa noite, te louvamos por essa oportunidade, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa condição. Amém. Senhor, dia a dia, Senhor, está restaurando, Senhor, nos tirando, Senhor, toda a infertilidade, nos introduzindo realmente num momento de fertilidade. Senhor, queremos permanecer nessa condição, Senhor, realmente com alegria, vivendo a vida da igreja com satisfação. Senhor Jesus, também te rogamos que o Senhor abençoe, Senhor, cada um desses participantes dessa live, que o Senhor possa alcançar todos os irmãos, encorajando, fortalecendo, para que realmente haja emancipação, Senhor, de todas as igrejas, que essa alegria, Senhor, possa ser contagiante, alcançando, Senhor, todas as igrejas. Senhor Jesus, também te agradecemos pela vida do irmão Pedro, rogamos que o Senhor continue dando sabedoria, dando saúde, fortalecendo o irmão. Abençoa, Senhor, nesse final de semana, nos Estados Unidos, na comunhão, que o Senhor possa dia a dia fortalecer, dia a dia guardar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela participação. Boa noite para todos. Amém. Boa noite. Bom descanso a todos. Amém. Fazer a inscrição, irmãos. Um abraço. Isso, vamos fazer a inscrição. Amém.